Quinta do Mexa-se, começando mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Sim, você pode levantar desse sofá, dar aquela espreguiçada boa. Vamos lá, né, Taninha? Dá aquela alongada, aquela espreguiçada. Delícia, porque o movimento do seu dia vai começar por aqui. O quê? Tá com dor no joelho? Tá sendo incomodado aí por uma dor no quadril, nas costas? Vem cá, que hoje é dia de conversa sobre como o peso do nosso corpo pode estar influenciando na saúde das suas articulações. Assunto delicado, eu sei, mas você precisa de ajuda. E para isso você tem aqui Tânia, Rubinho, essa dupla maravilhosa que vai te ajudar a fazer com segurança o movimento necessário ou os movimentos que tanto necessitamos para combater e também prevenir esses problemas articulares. Vem aqui que o Quinta do Mexa-se tá maravilhoso, não só pela conversa que a gente planejou aqui ter com você, mas também porque vai ter ação. Sim, vamos ter alongamento por aqui. E não só isso, gente, hoje é dia de ter Sara Rabite aqui na nossa telinha, ela vai nos levar para uma quadra e vai apresentar uma modalidade cheia de energia, super acessível, o vôlei adaptado. Já ouviu falar? Não? Então fica por aqui para descobrir. E para completar, tem receita saudável e cheia de sabor. Você não pode perder esse pãozinho de batata doce, tá apetitoso, tem gergelim em cima. Tânia, Rubinho, ainda bem que vocês ficam sempre até o final, viu? Vale super a pena. Ó, vou trazer o Devocional Jovem de 2023 aqui hoje. E vou refletir com você no texto de Romanos 8, no verso 26, que diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Eu gosto de grifar esse texto na minha Bíblia. Tem várias Bíblias em casa e eu sempre grifo os textos que falam comigo. Quantas vezes você sentiu angústia, sentiu necessidade da ajuda divina, sentiu o desamparo, o desespero e não sabia como orar? Esse texto fala sobre como o Espírito Santo intercede por nós. Ele traduz isso tudo que a gente sente, não consegue colocar em palavras, ele traduz para que Deus nos encontre em nossas necessidades. E o texto do devocional de hoje aqui, ó, vou trazer para você. O texto tá maravilhoso, gemidos inexprimíveis. Se você não tem esse devocional, vou fazer o seguinte: baixa o aplicativo 7Me, 7ME. Qualquer celular você pode baixar o aplicativo, tem ali um espaço para os devocionais, para as meditações e você precisa ler o do dia de hoje porque está maravilhoso. Como orar? Como orar? Deus nos ajude. E ó, assim a gente começa mais um Vida e Saúde. A gente está orando por você, torcendo para que você receba as orientações da Tânia e do Rubinho e receba também transformação de Deus na sua vida. Mas você vai ter que partir para ação. E o Quinta do Mexa-se está aqui para isso, né, gente? Aí. Bora, 30 segundos, põe o seu tênis, se arruma aí, coloca a roupa confortável porque vai ter conversa e treino. Tudo para você ficar mais saudável também nas articulações, hoje aqui no Vida e Saúde. Muito bem, a Vida e Saúde começando, Quinta do Mexa-se, a casa tá em ordem. Tânia e Rubinho já chegaram aqui para te ajudar a viver mais saudável. Como assim, Teru, eu não tô conseguindo me movimentar, você vem falar que a gente vai se exercitar? Vem para cá, vamos conversar sobre como o excesso do peso pode estar prejudicando as suas articulações e talvez você já sabe disso, mas não sabe o que fazer. Esse é o momento de pensar sobre o assunto aqui junto aos nossos especialistas. Trago uma pergunta para você. Conta a verdade. Dor nas juntas atrapalha o seu dia a dia? Conta pra gente como é que você se sente limitado por causa dessas dores nas juntas.
A resposta pode ser enviada no nosso WhatsApp, que é o 12 98266 0004. O QR Code aqui também te leva ao nosso contato e você pode falar com a produção se quiser trazer aqui o seu testemunho ou contar o que acontece por aí que você não consegue fazer por causa dessas dores articulares. Então você pode fazer isso de maneira anônima, tá bom? 12 98266 0004. O número passa sempre aqui, a gente traz ao longo do programa para você participar. E aí, Tânia, Rubinho, qual é a principal diferença entre sobrepeso e obesidade, Rubinho? A ciência descobriu recentemente, Teru, que existe, na verdade eles mapearam o gene da obesidade, tá? Geneticamente, esse gene que eles chamaram de gene gorducho, ele tem em um par, se tiver em 2 genes, né, numa pessoa, ela tem 45% de chance de ser obesa. Em um gene só, ela tem maior chance de ter sobrepeso. Também é claro que o estilo de vida pode influenciar, mas esse endomorfismo, e a gente precisa entender isso, né? O ectomorfo é o magrinho, o mesomorfo é o mais musculoso e o endomorfo é o mais forte. E na genética mostra que quanto mais genes você tem de sobrepeso, maior a chance. Diferença. Quando você fala gene, vamos só recapitular aqui para quem faz tempo que teve aula de biologia, aula de ciências na escola. Gene tem a ver com o nosso DNA, tem a ver com a nossa carga genética, herança com a herança. Isso. Pais, avós e gente lá para trás também, né, Rubinho? Exato. Muito bom salientar. Então, talvez a maior diferença entre o obeso e o sobrepeso seja a quantidade de gordura, seja a quantidade de peso de balança propriamente dito. Enquanto que o sobrepeso está acima do que o corpo se sente confortável, a obesidade está muito acima. E isso a gente pode, assim, ter uma base usando o cálculo do IMC, né, Tânia? Sim. Porque às vezes a gente fica na dúvida. Não é só olhar e ver que a pessoa é mais cheinha, Rubinho. Porque a gente tem pessoas mais altas, pessoas com estruturas mais largas. Sim. O Rubinho me corrija se eu estiver errada. Com o IMC, quando o pessoal gosta desse parâmetro, eu vejo também muito o biotipo da pessoa. Então, assim, a altura, tem pessoas, por exemplo, que se o IMC dela, por exemplo, 1,64 m, o IMC dela seria 65. Isso, por aí. Mas dependendo do biotipo dessa pessoa, se ela é uma pessoa já mais robusta, a gente pode deixar ali por um 68, 70, que não vai fazer tanta diferença, e uma pessoa ativa, lógico, porque não vai mexer com a saúde dela e também não vai dar aquela sensação de derretido. Agora, existem outros instrumentos para conferir se a pessoa está com sobrepeso. O adipômetro, circunferência abdominal. Sim. E o Rubinho gosta... Fala, Rubinho. É isso que eu ia falar. É da bioimpedância, né, gente? Por quê? Porque apesar do IMC, tem um monte de cálculo na internet, ele ser o mais usado e o mais fácil, ele serve para sedentários e abaixo de 50 anos. Por quê? Porque na terceira idade, passou ali de 50 indo para 60, vai dar mais gordura, menos músculo e parece que o IMC está ok e a pessoa está saudável. E não está. Outra coisa é a pessoa bem musculosa que vai aparecer como obesidade grau 2 e ela tem 15% de gordura. Então, sedentários abaixo de 50 anos. Já a bioimpedância passa um impulso elétrico pelo pé e pega na mão e vai passando o impulso elétrico pelo corpo, sendo que quando passa pela gordura vai devagar, quando passa pelo músculo vai rápido e assim ela separa o que é gordura, o que é músculo, e isso é tão importante, Teru, na perda de peso, para saber se está perdendo músculo junto com gordura ou se está perdendo só gordura. Realmente, a bioimpedância é um exame, e ainda a bioimpedância depende de um bom equipamento, Verdade. né, Rubinho? Porque vai não só separar gordura, músculo, mas também a hidratação, para ver se está em dia. Então, são várias conferências ali que a gente pode... É um raio-x de como a gente está internamente, tá? Agora... Nós temos um raio-x ao vivo aqui, Rubinho. Sabe para quê? Para você explicar para a gente sobre o que são as articulações, onde é que elas estão, por que a gente sofre tanto. Pois é, olha que interessante isso aqui.
Aí a gente fala que é a dobradiça, né? A dobradiça da porta aqui, que eu estou mostrando cotovelo, punho, tem joelho, tem quadril. São mais de 500 dobradiças no nosso corpo. E aí, quando a gente fala de dobradiça, os dedos aqui, ó, cada falange tem uma dobradiça. E quando a gente, assim como a porta, quando está ressecada, ela range, aqui também precisa de um óleo de máquina, tá? O óleo de máquina aqui da articulação é líquido sinovial. E aí nós temos que salientar que o que mantém, são duas estruturas que mantêm um osso separado do outro. Dentro da articulação, a cartilagem, que é uma gelatina, tá? E o músculo que puxa esse osso para cá, esse para cá, isso serve para a coluna, para o pescoço, para o joelho, mantendo as articulações separadas, evitando que osso toque em osso. Osso tocou em osso, dor. Tá. Agora, você falou que tem mais de 500 articulações. 500 articulações. Tânia adora falar de mobilidade. Ela adora falar, você vai mexer só a articulação do quadril aí, né? Quando a gente pensa em juntas, em articulações, Rubinho, o que é que está em jogo? Essa mobilidade é importante, porque se a gente não mexe, quebra o braço para você ver e fica com ele imobilizado. Nossa. Depois a gente não consegue abrir. Não estou nem falando de fazer força, Tânia, estou falando disso aqui, ó. Da cápsula congelada. Isso. Que a gente fala. Exato. Então, o que vai fazer diferença aqui... Porque você falou de olhinho. Isso. Então, o movimento chama o corpo para produzir o líquido sinovial, que é o óleo de articulação, o óleo de dobradiça daqui. Então, se não movimentar, não produz lubrificação. Isso acontece muito aqui, ó. Eu tenho isso. Condropatia patelar, né? Exato. Então, o fêmur começa a empurrar esse ossinho da patela, empurrar para frente, e aí vai fazendo um buraco na cartilagem, e aí dói, né? Vai precisar de movimentação, e no caso da condromalácia, que muita gente que está assistindo a gente tem, é fortalecimento de glúteo, tá? Tá. Agora, até agora você explicou a questão de como a articulação funciona, onde que ela está localizada. Fala um pouquinho pra gente agora, Rubinho, sobre o peso afetando, impactando essas articulações. Ah, sim. E a gente tem aqui para mostrar que sobrepeso e peso saudável tem uma boa diferença. Exato. Porque quando a gente pensa em sobrepeso, ele vem junto com o sedentarismo, na maioria das vezes. Então, quando eu falei que... Vou virar de costa aqui, ó. Para tem um monte de musculatura aqui nas costas para manter as vértebras separadas, tá? Que a gente chama de disco. Já ouviram falar do disco? Opa! Quando esse músculo está sedentário e aqui na região do equador aqui da barriga, né? Começa um pouco mais avantajado a gordura visceral, vai sobrecarregando uma gelatina que a gente queria que fosse a amortecedor do tênis. E ele não tem capacidade de amortecedor do tênis. Como eu falei, é uma gelatina com mais pozinho. Então, o excesso de peso com a fraqueza muscular sobrecarrega a pastilha e a pastilha vai estourar. E o extravasamento, ou quando quebra a pastilha, é a hérnia de disco. Ele está fazendo uma analogia de carro, Tânia, aqui eu não manjo nada de carro. Eu sei que esses dias precisei fazer a suspensão do meu carro, acho que tem a ver com isso. Ó, se está saudável, nós temos aqui um exemplo, olha, sobrepeso representado por essas molinhas, uma caixa que está cheia de guloseimas, cheia de alimentos que são super pesados, que vão favorecer esse acúmulo de peso, realmente trazendo um prejuízo aqui para a articulação da nossa caixa. A mola, uma pressão muito aumentada. Diminui bem o espaço articular, né? Isso mostra como se fosse mesmo a cartilagem, tá? O osso está muito próximo do outro. Comprimida. Já num peso saudável, a gente precisa dessas articulações com um pouquinho de liberdade, porque olha só, o meu movimento fica mais livre. E a gente sabe que o peso saudável também está relacionado ao exercício e também a uma alimentação, contando com outras coisas. Mas a gente percebe aqui, por essa analogia das caixas, Rubinho, que faz muita diferença, Tânia. Muita, porque uma articulação com sobrepeso, você vai fazer um movimento, ela vai aproximar cada vez mais do osso. Então, aquela proteção ou a cartilagem
ou no caso da coluna, o disco intervertebral, ele vai estar muito próximo, porque é aquele peso excedendo, então não vai aguentar. Então, eu estou balançando aqui, ó. Pode até ser que você consiga realizar um movimento com sofrimento. E o Rubinho falou, tá uma coisa fora de lugar no joelho. Se tá sobrecarregando, vai estragar, Rubinho. Vai estragar. Mais cedo ou mais tarde vai fazer um buraco na cartilagem, ou um disco vai se abaolar, né? E Teru, acontece muito da pessoa que tem sobrepeso, que está praticando, né, esse estilo de vida, querer fazer aeróbico, fazer a caminhada e a corrida. E aí vamos correr 5 quilômetros com o peso saudável e 5 quilômetros com sobrepeso. Então, é como se você tem que pôr para movimentar 5 quilômetros 70 quilos ou 120. Como é que vai ficar a articulação? Então, e aí envolve várias articulações. Tornozelo, joelho, quadril, coluna. Lombar. A estrutura toda está comprometida. Toda é afetada. Fica sobrecarregada. E é como a gente está vendo aqui, olha, os 4 cantos da caixa estão em pressão, sob pressão. Enquanto aqui a gente tem uma liberdade. Sim. Agora, não adianta ter esse espaço aqui, Rubinho, estar, uma pessoa como eu, por exemplo, que não estou no sobrepeso, mas se eu não tenho exercício físico, você falou que o músculo não vai estar protegendo. Exato. Não protege e tem lesão do mesmo jeito. Por quê? Porque a pessoa, mesmo no peso ideal, praticando às vezes uma alimentação mais saudável, está sentado de forma não tão ergonômica no trabalho, no carro, no sofá, e isso pode trazer repercussão de articulação também. E aí, a lesão vai vir no momento, como já veio, já aconteceu comigo, né, Tânia? No momento vai fazer um movimento bobo, mas o músculo não está fortalecido. Tchau. Normalmente as lesões vêm quando você está num movimento de descontração. Isso. Porque você não está preparado, não prepara a sua cabeça, né, para, eu vou fazer um exercício. Não, o movimento qualquer que você vai fazer, ele é muito rápido, então você acaba dando uma pinçada aí. Isso é verdade. Agora, gente, quais seriam as articulações mais afetadas, Tânia? Você tem um monte de aluno que tem essa sede, como o Rubinho falou, quer perder peso ou quer se recuperar de uma cirurgia ou de um evento. E a sede para fazer um aeróbico é grande. O maior índice que a gente tem de reclamação é joelho. Joelho. E aí, essa dor aí no joelho, ela pode ser, às vezes você já tem o sobrepeso, mas às vezes, por conta disso, a sua passada, a sua pisada, é verdade. Né, você tem uma pisada pronada, supinada, pronada para dentro. Não, é isso mesmo? Isso. Isso. Então, o joelho vai dar aquele valgismo. Isso. Então, é fatal. Aqui vai ser o primeiro lugar a Fossa interna do joelho. Ter a reclamação. Além do joelho, quadril. Isso, aí vem quadril, depois vem lombar. Ombro, dependendo do movimento, do trabalho que você faça, ou até mesmo a dona de casa, estender roupa. Isso. Né? O legal seria um varal horizontal, né? Mas isso acontece muito, esse movimento. Mas se a gente vira aí, Rubinho, o Bruninho, pra gente mostrar aqui. Se pegar só a coluna, Tânia, olha quantas chances de dar ruim. Para quem não tá nem treinando e tá com sobrepeso. Sim. É muita. E aí, o que sofre mais no sobrepeso também, na parte da coluna, é a parte lombar. A gente tem a força da gravidade, né, Rubinho, agindo contra. E temos também uma carga. Isso. Porque quanto mais para baixo, se formos pensar, né, quanto mais para baixo, mais suporte ele está dando para o corpo todo. Mas não é incomum também tornozelo sofrer, Tânia. Não. Não, o tornozelo também sofre bastante. E mesmo fortalecido. E, como o Rubinho falou bem, as articulações pequenas que nós temos, que são das falanges, né? Tem pessoas que começam a ter dores ali no hálux, que a gente fala, o dedão do pé. Isso. No caso de joanetes, a pessoa começa a sentir, também por conta de sobrepeso, etc e tal. Então, ela vai começar a sentir muito essa dor, aí ela vai começar a compensar o corpo dela, e aí vai desencadeando várias dores articulares.
Bom, por enquanto a gente está entendendo o problema nas articulações com Tânia e Rubinho aqui. O problema é quando o sobrepeso está afetando e está trazendo prejuízos para você. E aí a gente entra naquela questão que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Por quê? Porque a pessoa está com um problema na articulação, não vai treinar ou não vai treinar porque tem problema de articulação. Mas aqui no Vida e Saúde a gente quer sempre te mostrar que existe um caminho. E esse caminho pode ser longo, ele pode ser muito estreito, ele pode ser cheio de pedrinhas e obstáculos ao longo do trajeto, mas o interessante é que tudo começa com um primeiro passo. E é o que a gente faz aqui toda semana no Quinta do Mexa-se, às segundas-feiras com Tânia. Todas as semanas a gente tenta trazer um primeiro passo ou então a continuidade ao longo desse caminho. Exercício físico é vida, é necessário, não tem desculpa que nos isente dele, não tem limitação que nos isente. O que a gente precisa fazer é dar esse passinho. Pequeno passo. Eu vou pedir para vocês darem um passinho para cá também, sabe por quê? Porque está começando aqui mais uma oportunidade de treino para você. Então, tá de tênis? Pode ser descalço hoje? Pode ser descalço, pode Meinha ser de no meinha, desde que não esteja em algum lugar que vai escorregar, tá? Tá bom. Segurança acima de tudo. Hoje teremos alongamento e eu quero muito que você aproveite, porque pode ser o primeiro passo para você trabalhar as suas dores articulares, as suas dores nas juntas aqui no Vida e Saúde, receber e começar a experimentar uma vida nova. Tá começando mais um treino para você aqui no nosso Mexa-se. Olá, hoje tá muito fácil. Pensa numa coisa fácil, sem material. E Rubinho, a gente vai iniciar como se você estivesse acordando, olhando assim, abriu os olhos, olhou pela janela, e você vai até a janela assim, ou na cama mesmo. Cresce mesmo. Olha como você sente que espaça as suas articulações. E igual o Rubinho tá fazendo aqui, cada um tá fazendo uma coisa, se espreguiçando mesmo, despertando o seu corpo, como os animais, né, que a gente fala quando eles levantam. E aí, Rubinho, o seguinte, aqui o que a gente vai fazer? Como a gente falou das articulações, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho. Lembra que o Rubinho falou que você tem que movimentar para você ter a produção de líquido sinovial? Então, vai mexendo aí as suas articulações, as suas falanges e aperta e solta. Tá assistindo televisão, né? Vai fazendo esse movimento. A dona Mariazinha de Atibaia, ela com certeza tá nos assistindo. Lá perto de mim. Super beijo. Tá fazendo, tá no sofá fazendo. Legal. Então, olha aqui, dona Maria. Aí de Atibaia, direto para a Neuza que contou pra gente. Legal. Obrigada, Neuza, pela... soltou, você sente que até o antebraço trabalha. Sentindo aí, dona Mariazinha? Solta. E agora a gente vai trabalhar o punho. Mais uma articulação. Vai fazer esse movimento aqui. E aí, aproveitando que nem a dona Mariazinha, a Neuza que tá dando as notícias aí da dona Mariazinha que tá assistindo a gente, aproveita e manda também a sua interação pra gente. Todo mundo que tá com a gente aí, manda interação, porque vocês são de suma importância pra gente, fazendo exercício. Quem sente dor, Rubinho, você vai sentir um pouquinho de dor no começo. Isso. Depois o sangue vai trabalhando bem as articulações e dá uma amenizada. Sentiu dor, insistiu, esquece, aí a gente vai partir para uma outra coisa, tá? Agora aqui, segura o punho, afastou um pouquinho as pernas, puxa, e alonga. E aqui, gente, eu deixo, o meu bíceps alinhado com a minha orelha. Puxo bem na lateral. Olha aqui, trabalha tudo. Lembra, espaçando, igual a caixa ali, espaçando bem as vértebras. Inspirou, soltou o ar e voltou. Agora eu seguro o punho aqui, do outro lado. E alongo. É muito bom. Que bênção, viu? Bom demais, gente. Soltou. Olha aqui, Rubinho, eu vou colocar os braços aqui atrás, entrelaçando os dedos. Eu vou abrir bem essa região do plexo aqui e vou jogar minha mão para baixo, como se alguém estivesse puxando a minha mão para baixo.
Com isso eu vou alongar bem aqui. Sente aí, Rubinho? Senti, rolou um sentimento. Aí contrai o abdômen, trabalhando sempre a respiração. Tânia, quanto tempo eu fico nesse movimento? Conta 10 segundos, gente. É coisa pouca, mas é muito eficaz. Soltou devagar. E agora, ó, eu vou abrir as escápulas. Coloquei meu umbigo lá nas costas e, ó, arredondo, ó. Faz um C das suas costas. Solta o ar. Aqui, gente, a gente tá preparando e você já sente a diferença. Voltou, soltou o ar. Muito bem, olha aqui a região do quadril, né? Então eu sempre falo como se aqui tivesse uma rodana. Então eu deixo a minha região da cervical até aqui a região do quadril, tudo bem alinhadinho. Eu vou trabalhar aqui, ó, flexor do quadril. Então toda a coluna até o cóccix, tudo alinhado. E eu trabalho só essa flexão. O olhar para baixo para manter a minha cervical numa posição neutra. E aí, Rubinho, eu deixo a mão aqui, próximo da perna, ó. E eu empino o bumbum e sente alongar toda a cadeia posterior. As costas estão bem alinhadas. Inspira. Soltou o ar, eu vou descer um pouquinho mais. E aí eu vou começando a sentir. Olha, se aqui você já sentiu, então você para, trabalha a respiração. E depois você vai voltando. E ó, cada vez que eu solto o ar, eu sinto que eu consigo ter mais amplitude de movimento. Aproxima bem o seu abdômen da sua coxa. Para subir, gente, ó, faz uma flexão no joelho. E volta desenrolando. Bom, hein? Bom. Olha agora, ó. Fiz esse movimento aqui, ó. Aqui eu vou empurrar, com essa mão eu vou empurrar o quadril. E aqui eu levo o meu braço lá na frente. Cresce, ó. Sente alongar até o seu abdômen. Inspira. Expira e volta. Ops. Não empurra não, não sopra não, Rubinho. Olha lá, pode empurrei cair. Aqui, ó. E fiz o trabalho. Lembrando, se eu deixar o braço aqui, eu não vou sentir muito, ó. Leve ele lá para trás ou na sua amplitude e sente alongar bem. Faz toda a diferença puxar ele para Faz, não trás. faz? Inspira. Expira e voltou. Ainda a região de quadril, Rubinho. Olha só, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou empurrar lá para frente, só que eu contraio bem o meu abdômen, contraio bem o glúteo. E aí eu empurro, ó. Jogo os ombros para trás. Taninha, geralmente quando eu fazia isso, a lombar doía. Com o glúteo contraído não dói. Não dói, protege. O glúteo é músculo estabilizador. Muito bom. Abdômen também. Voltou devagar. Mantém a mesma posição, Rubinho. Agora eu vou trabalhar bem a minha mobilidade. Ó, eu vou colar o queixo no osso externo e venho vértebra por vértebra. Deixa o braço bem pesado, ó. Nossa, como é gostoso esse movimento. Bom mesmo. Inspira, expira, voltou devagar, encaixando vértebra por vértebra. Aqui, Rubinho, a gente só preparou. Uou! Parece que eu tô até mais alta. Não é? Ô, Rubinho. Você dá, Porque olha aqui, ó, dá diferença na altura daqui, ó. dá você dá mesmo. esse espaçamento nas suas vértebras, nas suas articulações. Mas não só estar mais alta, a sensação de estar um pouco mais leve também, porque esse espaçamento, Rubinho, tira a tensão. Tira. Muito bom. E chama sangue para o músculo, as articulações agora estão acordadas e lubrificadas. Agora, Tânia fez tudo com muita calma para evitar lesões, porque se o caso aí é sobrepeso ou se você tem dores articulares, então precisa fazer bem pensado o exercício, né? Sim. Olha o que a mãe da Letícia mandou pra gente, Tânia. Adoro ver a Letícia na tela. Adoro. Põe na tela. Ai, Ó. que belezinha. É certinho, ela. Marlene, ela tá de meia e tá fazendo, aproveitando o solzinho da Legal. tarde. Não, a Letícia, ela tá com a gente sempre, né? Uma graça.
Olha, e que belezinho o movimento dela. Certinho, ó. O braço bem E atrás da Tânia, orelha. ela é de borracha igual Ela você, é. ó, vai ela lá é longe. boa, ela é muito, nossa, me colocou no chinelo, Lê. Muito bom, né? Muito bom. Só começou, calma. Hoje tem mais vamos ter mais uma janela aqui de treino durante o nosso programa. Você vai poder treinar com a gente. Tá no trabalho? Não pode fazer agora? Depois você pode acessar, tá bom? Inclusive, você pode mandar um recadinho para a Tânia no Instagram, @TâniaPersonalSP, dizer como você está se sentindo depois desse treino, desse alongamento. E o Rubinho também, @RubinhoFaustino, você também está de olho nele, junto com a Tânia? Manda um oizinho lá. Rubinho que está sempre promovendo corridas, estou sabendo que tem um circuito aí em Piracicaba, é isso? Não, vai ter em Jarinu, 3 de agosto. 3 de agosto, prepara. Quem vai ser a corrida? Vai ser corrida de rua, de 5 e 10 km. Boa. Bom, já a gente volta aqui, porque se é em agosto, dá tempo de você que está com dor nas articulações, de repente se preparar para um treininho ou para fazer uma prova, como o Rubinho está falando aqui. A gente continua falando sobre esse assunto aqui, sobre as articulações. Você pode mandar sua interação, agora vamos fazer um intervalo. Na volta temos alongamento. Vamos conhecer um grupo de mulheres que praticam vôlei adaptado, junto com Sara Habit nos mostrando. E tem pãozinho de batata doce com gergelim, receita incrível. Dona Mariazinha, você vai amar. Tem que fazer, viu, Neuzinha? Acho que você também vai amar. Vida e Saúde de volta já.